E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Matheus, meteorologista da Oráculo Meteorologia. Eu tô aqui com o Thiago, que também é meteorologista da Oráculo. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bom, Thiago? Tudo certo, Matheus. E aí? Também. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a previsão no Triângulo Mineiro, né? Isso. Vamos ver como é que estão as condições da safra, né? Como é que vai ficar, vai ficar os próximos dias e como é que está a relação aí de produtividade, né? O desenvolvimento das lavouras. Legal, legal. Eu tô aqui com um mapinha de anomalia de chuva para dezembro e para primeira parte de janeiro, né? Até dia 17 de janeiro. E a gente consegue ver aqui que na região do Triângulo Mineiro tá tudo ficou bem seco mesmo, né? E muito produtor reclamou com a gente, né? Dessa falta de chuva. Foi bem difícil. Pegou bem em dezembro, ali final de dezembro, e agora emendando nesse início de janeiro aí, mas tudo aponta que vai melhorar, né, Matheus? Sim, assim a gente espera, né? Inclusive eu tô aqui com as previsões de chuva. A chuva já voltou nos últimos dias, né? Aliviou bastante a situação do pessoal que estava já há muito tempo sem chuva. E tudo indica aqui pelos mapas de chuva, como a gente está vendo aqui agora, que a chuva vai continuar acontecendo no Triângulo Mineiro aí ao longo dos próximos dias. O que é uma notícia muito boa para os produtores, né? E essa chuva ela abrange todo o Triângulo Mineiro, né? Mas ainda ocorre aí em forma de pancadas. Então ficar atento aí, não esperar aí chuvas diretamente aí pegando toda a lavoura, né? Mas já isso aí já representa uma mudança aí de cenário, né, para as próximas semanas. Sim, as chuvas vão ser mais localizadas então, né? Isso. Correndo principalmente durante a tarde, aquela típica chuva de verão, né? Isso. Legal. E você escolheu um ponto aqui pra gente discutir, uma cidade específica? Isso, a gente escolheu aqui Conceição das Alagoas, que é ali no Triângulo Mineiro, bem perto de Uberaba, tá? Bom, aqui a gente vê da nossa parceria, nosso display aqui da parceria da CropView, né? Da análise aí de desenvolvimento e produtividade. Então, o que a gente vê aqui que teve chuva, né? Já no começo da safra ali, né? No começo ali do plantio. Então, quem plantou ali por volta do dia 8, na primeira semana de outubro, conseguiu estabelecer as chuvas, né? Muitos fizeram isso, tomaram essa decisão por conta da previsão de chuvas boas aí para outubro e novembro, que se configuraram. Então, a estratégia tomada foi para garantir essas chuvas. No entanto, veio aí uma redução, a gente vê diminuição a partir de dezembro, né? Mas como o produtor, né, tinha bastante umidade ali em novembro, então você não vê uma diminuição tão drástica da produtividade. Há uma diminuição, tá? Mas era o melhor momento aí não tinha como. E legal, Thiago, e vale notar que essa tela aqui é do nosso parceiro da CropView, né, da ferramenta deles. É uma ferramenta muito boa, que ela usa a distribuição de chuvas, os dados de temperatura e dá uma análise de produtividade, impacto de produtividade para a região. Legal, e o legal é que o produtor pode por exemplo, brincar de colocar as datas de plantio, tentar ver qual é a melhor data de plantio, né? Isso é bem legal. Isso. Utilizar, mexer com a variedade também, e aí ver qual que é o melhor, qual que seria o melhor dia, o melhor período para se plantar e qual a melhor variedade. Sim, e pelo que a gente está vendo aqui, nessa simulação aqui, que é um plantio mais ou menos ali em torno do dia 8 ou do 10 do ano passado, a gente vê que penalizou bem pouco, a produção só caiu para 98%. Já se a gente vai para alguém que plantou um pouco depois, uma semana depois lá, aliás, uma semana depois não, né? Um mês depois, por volta do dia 15 do 11, a gente vê que teve uma penalidade maior. Os caras chegaram a perder mais ou menos 9%, né? Por conta de um déficit de precipitação ali na época do florescimento e do desenvolvimento vegetativo, mas também não foi uma grande perda, né? Como você falou ali, não tinha muito o que fazer, né? A estratégia de plantar em qualquer momento ali, ela deu resultados bem próximos, né?
Isso, deu resultados bem próximos, então não teve tanto erro, mas claro que a gente só está olhando Conceição das Alagoas, então se a gente olhar outras regiões, como foi uma distribuição de chuvas irregulares ali, né, Conceição das Alagoas foi mais beneficiada ali, a região de Uberaba. Indo mais para leste, um pouco mais para norte, Minas Gerais, já tem uma condição bem diferente, e essa diferença de datas é muito mais muito maior, então o impacto para quem plantou depois é maior. Por isso que é muito importante você analisar os dados para as coordenadas da sua fazenda mesmo, né? Na hora que você for tomar a decisão, e não ficar se baseando em previsões para a cidade mais próxima, porque isso realmente acaba sendo um tiro no pé do agricultor, né? Isso faz diferença. Então tem que ser uma previsão personalizada, uma análise local é muito melhor, né? Com certeza. Então, eu tô olhando aqui agora, já para quem plantou nessa mesma data, por exemplo, 8/10 de 2017, na safra passada, no caso, teve uma penalidade muito maior do que esse ano, né? Chegou a ter perdas aqui de quase 40%, né? Então esse ano tá bem melhor, né? Esse ano tá bem melhor mesmo, Matheus. Mas vale ressaltar o que chama atenção nesse caso aqui é aquela da questão do El Niño. Na verdade, se você for olhar o ano passado, durante o verão ali, você teve uma laninha, mas no período em que você do plantio estava numa condição de neutralidade semelhante a desse ano. Então, para ver que não pode colocar toda a previsão, ouvir tudo, é o Ninho ou Laninha, e tomar decisão por conta disso. Tem outros fatores que influenciam, que foi o caso daqui. Em anos de neutralidade, isso fica muito mais evidente. Então, por conta disso, é importante ter um auxílio de previsão do tempo. Legal, legal. Aqui eu tô com uma tabelinha, inclusive, só para o pessoal conseguir ver, do El Niño e do Laninha, que a gente consegue ver onde tá vermelho aqui, por exemplo, aqui em 2015, é onde a gente teve uma atuação de um El Niño. E onde tá azul é onde a gente teve a atuação de Laninha. E a gente percebe aqui, de fato, que em 2017, a grande parte do ano de 2017, não teve a atuação de nenhum e nem outro, né? Tava neutro. E aí, realmente, você tem que observar outros fenômenos climáticos, né? Isso. E só para ressaltar de novo aqui, você vê que ali em setembro, outubro, novembro, está negativo. Então, Laninha. Mas, na verdade, a gente tem que olhar o trimestre anterior, os 2 trimestres anteriores, para ter o efeito, para analisar, ter um diagnóstico do efeito sobre o trimestre da frente. Então, se olha antes para falar do depois. Até porque justamente porque o El Niño e o Laninha, eles demoram para fazer, né? Uma vez configurados, eles demoram alguns meses para começar a fazer efeito aqui no Brasil, né? Isso, em torno de 3 meses, né? Então, tem muita gente que dá informação instantânea. Outubro aquecido ou resfriado, então outubro vai ser assim. Não, é errado. Você tem que olhar para trás para tirar uma conclusão sobre o que vai acontecer, né? Então tem que ter um tempo aí para a atmosfera responder a esse aquecimento. Perfeito, perfeito. Então, Thiago, e voltando ainda um pouco mais para o passado, a gente vê que aqui em 2013 foi um ano completamente de neutralidade, né? Não teve nem El Niño nem Laninha. Isso, e aí a gente também observa que teve um comportamento semelhante ao de 2016 e ao desse ano. Então, com chuvas ali no início da safra e tendo um período mais seco ali no período de enchimento de grãos, que é o que preocupa mais o pessoal agora, né? Então a gente leva em consideração aí que em anos de neutralidade, na média aí, não é uma forma geral, mas se preparar já para ter uma ideia de que pode ter um período mais seco ali no período de florescimento, chegando mais para o fim do ano, tá? Então, quanto melhor plantar antes ou atrasar, aí você garantiria uma mais disponibilidade de chuva entre florescimento e enchimento de grãos. Né? Então, trabalhar com essa ideia. Sim, e destaca bastante aqui que a safra de 2013, em termos de penalização, tá muito similar à safra de agora, né? Tá em torno aí de 90%, no máximo uma perda de 10%, porque o El Niño que a gente tá tendo agora é um El Niño muito fraco, né? Então, a situação que a gente tá vendo climática tá muito mais similar a um ano neutro do que a um ano de El Niño de fato, né? Isso mesmo, Matheus. Então, é o que a gente
pode também esperar para os próximos meses, né? Então, de chuvas assim irregulares, mas ainda mantendo uma certa frequência aí para a região. Então Legal. Não será tão ruim assim. Não vai ser tão ruim. A gente só precisa ficar de olho nas previsões climáticas, porque tem alguns modelos que estão mostrando uma possível intensificação do El Niño, que traz aí uma possibilidade de períodos de estiagem, né? Principalmente aí para a região do Triângulo Mineiro, mas é uma coisa que a gente realmente tem que acompanhar o desenvolvimento das previsões de clima aí ao longo das próximas semanas, porque a princípio o cenário indica aí uma situação de neutralidade, né? A princípio está de neutralidade com essa intensificação, então o que você falou é importante, né? Acompanhar as previsões e ter um acompanhamento aí semanal e quinzenal como é que o clima tende a se comportar nas semanas seguintes. Não também tirando a importância aí das condições de tempo aí diárias também. Perfeito. Bom, legal. Então acho que a gente conseguiu dar um panorama muito bom, assim, para quem é do Triângulo Mineiro, né? Ter uma noção mais ou menos de como vai ficar aí, do que esperar da produtividade, né, Thiago? Mas lembrando que isso pode variar muito localmente, então a gente falou só de uma cidade, o ideal seria que o produtor olhasse as previsões de tempo e de clima e a simulação da produtividade dele para as coordenadas da fazenda dele, né? Para ter uma simulação mais precisa, né? Isso mesmo, Matheus. Então, o acompanhamento é sempre importante, ficar atento às condições do tempo e de clima. Então, nós desejamos uma boa safra a todos. Perfeito, boa safra a todos. E caso alguém queira experimentar o aplicativo da Oráculo durante 15 dias gratuitamente, basta entrar no site oraculo.me e preencher o formulário. Até logo, gente. Boa safra, boa semana. Até logo, Thiago. Até mais, Matheus.